Agora já foi. Hoje vai ser assim. Então tá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá passando no Face, veio uma mensagem aqui. Ah, que bom que tá passando no Face, então tá tudo ótimo. A gente já pode começar, né? Isso. Eu acredito que a gente está já... Entra no Face, Fátima Mota. Eu acho que a gente já está pronto para iniciar. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Nos desculpem aí. Os meus netos estão me vendo? Então Ai, tá, que beijinho. Beijo então, pra hoje vai ser Ayla. especial, hein? Hoje vai ser especial. Beijo para a Ayla, beijo para o Valentim, beijo para o Benício, né? Para os meus queridos, saudades de vocês, viu? Só tem 3 pessoas. Eu sei, mas daqui a um pouquinho o pessoal vai chegando e daqui a um pouco as pessoas se unem, né? Então, como nós falamos, né? Nós avisamos vocês que hoje seria o último capítulo da primeira série, né, Malu? Não é isso? Da primeira temporada. Da primeira temporada, né? E é uma coisa bem legal a gente ter feito esse movimento todo, né, Malu? Como é que você se sentiu fazendo esse movimento todo, Malu? Vamos começar a bater papo nós duas, e aí, pessoal, vão interagindo, vão colocando perguntas, e aí a gente vai conversando, tá? Seja no Face, seja no Instagram. Olha, acho que a experiência foi interessante para mim, principalmente porque eu nunca tinha feito esse tipo de trabalho, né? Transmissão ao vivo, de conversar. E agora, na pandemia, eu tenho feito isso com você todos os domingos, mas acabei fazendo também pelo trabalho algumas outras, mas aí para um grupo de fechado, né? De pessoas da mesma empresa. Então, foi um aprendizado novo. A experiência de conversar aqui nos domingos também acaba sendo um momento de troca, né, com você e com as pessoas que interagem conosco, e também de reflexão, porque quando a gente para se preparar para falar aqui no domingo, a gente acaba fazendo uma reflexão também sobre o que está acontecendo e sobre como nós estamos frente a tudo isso. E depois também com o que as pessoas trazem, a gente passa a ter um olhar também mais amplo de como é esse momento para todos. E acho que é um momento, como nós já falamos várias vezes, ele é único e ele muda a cada dia, porque nós temos sempre fatos novos que vão fazendo com que a gente também vá se adaptando e vá criando novas alternativas e novas soluções para lidar com tudo isso. Então, cada dia, acho que no trabalho e na vida vem sendo diferente, e os domingos também, né, com esse momento aqui de compartilhar com as pessoas o momento delas e a troca que a gente faz. Então, é uma experiência bastante gratificante, diferente e desafiadora também, né? Porque a cada domingo também a gente tem um problema técnico diferente, né? Ele surpreende a gente também. A cada domingo, um dia está tudo bem, outro dia não, e a gente não sabe por quê. E estamos aqui, né? Mas o importante é que acho que o momento não está sendo, ele está sendo olhado, né, Fátima, por esse trabalho que a gente está fazendo de um modo diferente, e com certeza ele vai contribuir aí para nós profissionalmente, isso é certo, e acredito que também para uma boa parte das pessoas que têm acompanhado nós aí nesse bate-papo semanalmente. Isso. Eu tenho a mesma sensação que você, Malu. Acho que foi um grande aprendizado para nós, está sendo um grande aprendizado, tanto para lidar com toda essa tecnologia, que sempre dá um desafio, né? Traz um desafio, mas acima de tudo, da gente poder também se posicionar e entender, né? Poder efetivamente levar alguma coisa para cada uma das pessoas. Então, cada reflexão que nós fazemos, o objetivo é que a gente leve para vocês alguma coisa adicional, né? Diferente, talvez,
mais do que a gente esteja ouvindo por aí, mas que seja algo que possa ajudar no seu domingo e ajudar na sua semana. Um grande beijo ao Zé Loureiro, que está aí, Zé, um beijo para a Érica. Olha, muito, muito obrigada por vocês estarem nos ouvindo, e vão colocando um like, vão seguindo a gente, porque é importante, né? Saber de vocês e ter o retorno de vocês. Hoje, pessoal, nós estamos entrando pelo Zoom no Facebook, né? Porque, por algum motivo, a plataforma que a gente usa sempre não estava funcionando, então a gente está pelo Zoom no Face. Eu não sei se a gente... Ah, tudo bem, a Ana acabou de falar que está tudo ótimo, então vocês podem sim fazer perguntas pelo Face. A única questão é que tem um certo delay. Então, vocês tanto podem comentar pelo Face, como também vocês podem comentar pelo... Oi, Francisco, boa tarde, querido. Vocês podem comentar tanto pelo Face como pelo Insta, que nós vamos olhando, só que talvez com um certo delay. Então, é a única coisa que eu peço para vocês né, terem um pouco de paciência em função da tecnologia mesmo, né? Bom, pessoal, hoje, eu acho que assim, nós temos um desafio, né, com vocês, que eu estava pensando aqui, aí eu e Malu vamos falar juntas, né, alguma coisa em relação a isso, de como vai ser esse retorno, né? Mas esse retorno já está acontecendo, mas tem coisas interessantes acontecendo nesse retorno, né? Eu acho que duas coisas que me chamam a atenção. Uma delas é que as pessoas realmente estão voltando a fazer aquilo que elas faziam, em alguns locais com bastante cuidado, o que eu acho bem legal, né? Assim, esse cuidado que os locais estão tendo. Então, tanto... Malu, você caiu do Insta, tá? Não sei se você está me ouvindo pelo... Caiu, estou conectando aqui de novo. Você precisaria voltar aqui do Insta, por favor. E então, assim, eu vejo que as pessoas estão voltando, as pessoas estão já tendo uma vida praticamente normal e com alguns cuidados. Mas eu fiquei com uma questão que eu queria trazer para vocês, que é a história do distanciamento social, tá? A história do distanciamento social, para mim, é alguma coisa que está me deixando bastante, não sei se preocupada. Eu estou falando, Malu, da questão do distanciamento social. Você conseguiu voltar, né, agora? Sim. Estava falando do distanciamento social. E por que, né, que eu vou querer começar a falar disso, Malu, e a gente vai entrecruzando aí, né? Eu estava lendo esse livro, eu não sei se vocês conhecem, que é A Ciência de Ser Feliz, né? E aí, eu estava lendo isso por conta até da SPM, por conta das aulas lá. Mas aí eu comecei a ver um capítulo que me chamou bastante atenção, porque uma das coisas que mais se fala, né, nesse livro é a importância do toque, a importância de ser tocado, a importância de ser abraçado, a importância de sentir o amor do outro, a importância de sentir a outra pessoa, né? E quer queira, quer não, a gente está numa fase complicada, porque nós temos, inclusive, um pouco de medo de abraçar os nossos parentes, né, as pessoas mais próximas. Então, se eu fico um tempo longe da minha avó, do meu neto, enfim, da minha mãe, na hora que eu vou abraçar, eu tenho um pouco de medo. Eu não sei se vocês já estão passando por isso ou não. Por favor, vão colocando o que vocês estão achando disso, que é importante, né? Para mim, isso bateu muito forte, porque, inclusive, é o seguinte, né? Para as pessoas que têm companheiros, são casadas, moram com outras pessoas, tem o desafio de ficar com essa pessoa. E eu estou falando agora de toque físico, tá, pessoal? De toque físico. Porque tem pesquisas, e aqui eu estou tentando achar, claro que eu não estou achando, né? Mas eu já vou achar,
tem pesquisas que falam da importância e do quanto isso é fundamental para a nossa felicidade. E o grande problema é que, às vezes, a gente esquece que a nossa felicidade depende de algumas coisas básicas, né? Por exemplo, de sentir o toque do outro, por exemplo, de tocar o outro, né? Por isso que a gente fala que o amor é algo tão importante, que a gente, de certa forma, quando está com outra pessoa, acaba se sentindo mais saudável. Vocês já ouviram isso? O que vocês pensam disso, Malu? Vamos entrecruzar um pouquinho, enquanto eu acho aqui, porque tem umas pesquisas legais de eu passar para o pessoal. Então, queria que você fosse entrecruzando comigo. Então, eu acho que sim, né? Isso faz falta, mas aí, Fátima, eu acho que também depende muito de como cada pessoa está encarando essa questão do não ter contato. Porque as informações que nós temos da área médica é que se você está com a sua família, não tem problema nenhum você ter contato, desde que no momento que você chega em casa, você troca toda a sua roupa e você tome um banho. Então, aí não tem problema nenhum você ter contato com as pessoas. Então, eu acho que as pessoas podem manter o contato com pessoas próximas, desde que tenha esse cuidado. A grande questão talvez seja como nós nos comportamos quando nós estamos com pessoas que a gente não tem a possibilidade de estar fazendo isso. Então, alguém que você encontra em algum lugar ou alguém que, por algum motivo, você tem que falar, né? E aí, às vezes, é meio que automático você estender a mão para a pessoa e quando você vê, até você já deu a mão para a pessoa, ou essa pessoa estende a mão para você e você também acaba correspondendo, porque existe uma sensação de desconforto no sentido de não retribuir esse aperto de mão por conta da nossa convenção social, mas também não é nenhum fim de mundo, porque eu acho que assim, se eu der a mão para uma pessoa porque eu esqueci, ou porque eu fiquei sem jeito e não recusei, é só eu lavar minha mão depois. Malu, as pessoas não estão te ouvindo. Eu? É. Ixi. Eu acho que pelo Instagram as pessoas não estão te ouvindo. Você fez alguma diferença? Não mexi em nada. No Face está saindo. Normal. No Insta que tá falhando. Não, as pessoas não estão te ouvindo. Não estão me ouvindo no Insta, né? No Face tá normal. Vê no Insta aí, Rô. Pedi pro meu assistente ver aqui no Insta. Se ele me ouve. Enquanto a Malu vai estabelecendo aí eu estava vendo que a Elaine estava dizendo o seguinte, que ela sentia muita falta de abraçar a mãe exatamente por conta desse momento, né? Para preservar, inclusive, a saúde da mãe, né? Então, quanto que às vezes a gente precisa fazer alguns movimentos para preservar a saúde de quem a gente ama, né? Então, eu acho que esse é um ponto. Mas eu queria ler alguma coisa para vocês que eu acho importante. Olha, grudados nos computadores ou telas de TV, nos tornamos tão dependentes do visual que perdemos contato com a sensação do toque, né? O filósofo Ashley Montagu, né, no seu clássico livro Tocar, o Significado Humano da Pele, lamenta a dolorosa privação de experiências sensoriais que sofremos em nossa sociedade tecnológica. Porque mesmo antes da pandemia, o que a gente observa é uma dificuldade muito grande, né, das pessoas. A gente já observava essa dificuldade das pessoas no toque, né? As pessoas já tinham uma coisa mais ou menos assim. Eu vejo isso, inclusive, com os alunos da SPM, né, os mais jovens, muito focados exatamente na parte tecnológica, acabam tendo uma grande dificuldade de se entregar para qualquer tipo de toque. Parece que se alguém coloca a mão nas costas, você fala, opa, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas é importante entender
que, olha só, no Instituto de Pesquisas do Toque da Universidade de Miami, Estados Unidos, nos últimos 10 anos, a doutora Tiffany Field e seus colegas vêm estudando os benefícios do toque. Eles descobriram que algumas poucas semanas de massoterapia reduzem os níveis excessivos de cortisol, o hormônio do estresse, em até 31%. Ou seja, a gente tem aí uma questão bastante significativa, que é nós reduzimos o nosso estresse imensamente, né? Na realidade, a gente reduz o cortisol, que é aquilo que aumenta o nosso estresse, envelhece, né? Exatamente com o poder estar perto de alguém, poder sentir a pele do outro. Isso é muito, muito, muito importante estar dizendo para vocês, porque às vezes, pelo medo, nós começamos a nos distanciarmos das pessoas, e como a Malu estava dizendo, isso não precisa ser assim, não é, Malu? Você quer testar agora para ver se voltou? Isso, vê se está me ouvindo agora, tá? Sim, está com um pouquinho de eco, mas ok. Eco? Mas vai lá, tá. vai lá, vai lá. Tá. Então, essa questão do contato, ela não pode, desde que as pessoas não estejam devidamente higienizadas, né? Então, se você, por exemplo, eu não deixei de ter contato com os meus pais e nem com o meu sobrinho, desde o princípio da quarentena. Eu vou na casa dos meus pais todo final de semana, vejo, porque assim, para os meus pais seria muito pior os filhos não irem lá, então todos os 3 filhos vão, a gente toma os nossos cuidados, então para eu ir na casa dos meus pais eu tomo um banho, troco toda a roupa, entro no meu carro que está higienizado, estaciono na porta da casa da minha mãe e entro, tiro o sapato, entro, lavo mão. Então assim, se eu não fizer isso, obviamente que eu vou estar submetendo eles ao risco, mas esse cuidado me permite estar com eles, né? E assim está sendo com os 3 filhos. Então, assim, o que a gente tem de maior risco é a questão da higiene, né? Que ela é muito severa, é uma higiene que demanda muito de nós. Então, é banho, é troca de roupa, tira o sapato. Se você toca em algum objeto e, de repente, você não sabe se está limpo, você tem que lavar a mão de novo. Se você encosta esse objeto na sua roupa, você tem que trocar a roupa. Então, esses cuidados acabam dificultando. Então, o que é feito? O isolamento social ou o distanciamento social primeiro, para que as pessoas não se aglomerem, porque muitas pessoas próximas, a gente corre o risco de uma contaminar a outra pela gotícula da saliva, do espirro e tudo mais. E também não garantimos que essas pessoas todas que estão juntas estão todas com o mesmo nível de higiene. Mas quando a gente está falando da família, da residência, com esses cuidados, você pode ter algum contato. Claro que você não vai ficar dormindo abraçado com a pessoa o tempo todo, né, com seu pai, com a sua mãe, porque isso não é recomendável nesse momento. Mas o toque, um beijo no rosto, um abraço, dá para fazer. Agora, a higiene tem que ser muito grande. Então, esse é o grande desafio, né? Agora, de qualquer forma, né, Malu, o que eu vejo é o seguinte, né? Sabe aquela história de você chegar, beijar, dar um banho de isso beijo, não dá para fazer, isso não dá. Coisa que é muito típico, né, da nossa cultura e que faz muito bem. É isso só que eu estou querendo falar um pouquinho para vocês, porque mesmo assim, por exemplo, uma filha sai para balada, o Zé Loureiro, não sei se ainda está aí ou se ele já saiu, mas uma filha sai para balada, sai com um amigo, aí depois ela volta e de repente chega e dá um beijo no beijo. Não vai poder fazer isso mais, não, né? Não pode, ela tem que primeiro tomar um banho. Pois mas mesmo depois do banho, aquela coisa mais gosmenta que talvez a gente fazia, né? Não, isso não. Não vai ser tanto. Mas o que eu queria chamar a atenção de todos nós é do quanto isso pode fazer mal para a nossa saúde, essa falta de toque, essa falta de se sentir amado, tá? Então, assim, por isso que nós vamos ter que pensar, inclusive, em alternativas em relação a isso importantes, porque quer queira, quer não, o distanciamento, ele tende a se manter, né?
de uma maneira geral. Então, vamos falando o que vocês pensam disso. Pessoal, pensei nisso ontem, eu estava vendo e estava... o distanciamento vai montar. Então, só deixa eu dar mais outros níveis, outras informações aqui. Os efeitos positivos da massagem na nossa bioquímica se revelaram não apenas pela diminuição dos níveis de cortisol, mas também pelo aumento dos neurotransmissores do bem-estar, que são serotonina, que aumentou em até 28%, e do prazer, dopamina, que cresceu 31%. Então, aí tem uma frase muito legal, que diz assim, o amor e a humanidade começam onde começa o toque, do Ashley Montagu, que é o filósofo, né? Então, eu acho muito importante a gente olhar para isso, né? E ver como é que nós vamos lidar com isso. Então, talvez não precisa chegar nesse extremo que talvez algumas pessoas faziam antes, mas talvez não se restringir tanto. Esse é um ponto, né, Malu? Eu acho que esse é um outro ponto. Esse é um ponto. Eu acho que é o equilíbrio, né, Fátima? Eu acho que a gente está passando por um momento onde a gente tem que rever muita coisa e ter um equilíbrio. Então, assim, talvez a gente não tivesse um cuidado que devêssemos ter. Agora, a gente está tendo que ter um cuidado extremo. Talvez um equilíbrio desse cuidado, da higiene, de não entrar dentro de casa com o sapato que vem da rua, que algumas pessoas têm o hábito, outras não. A questão de chegar em casa e lavar a mão, que nem todo mundo fazia. Eu acho que são coisas que poderão ficar, mesmo depois que essa fase crítica passar, e é aquilo que a gente vem falando, são novos hábitos que precisam ser desenvolvidos, porque se eles estiverem bem instalados, nós vamos estar muito melhor preparados para qualquer outro tipo de pandemia desse tipo que a gente venha passar. E eles não são maus, né? Eles não são ruins para a nossa vida, eles são bons. E vai estar mais fácil. Agora, a questão do contato é uma coisa muito da nossa cultura, porque se a gente for olhar o europeu ou o oriental, eles não têm isso muito forte. Então, para eles, essa questão do distanciamento social não é difícil, né? De não tocar. Para nós, sim, porque a gente tem. São dois. Aqui a gente pergunta se são 2, 3 ou 4 beijinhos, né? Se aperta a mão, beija e abraça, porque não é só um contato físico. Nós fazemos 2, 3 tipos diferentes. É quando encontra a pessoa, é quando sai, quando se despede. É durante a conversa, a gente tem de colocar a mão no ombro, pegar na mão, de fazer um toque no cabelo. Então, isso é muito da cultura. E nesse momento não é bom, né? Não é recomendável que a gente faça, mas que futuramente, de repente, eu posso estar aí dosando isso de forma que eu não fique sem exatamente aquilo, né, que eu preciso e que me faz bem, mas que eu consiga, de uma certa forma, definir qual é o momento, com quem, e com isso eu estar me preservando também, tomando os cuidados que a gente precisa ter. Agora, o ser humano, ele precisa dessas coisas, né? O ser humano precisa do contato. Agora, quem está morando com a sua família, quem não vive sozinho, pode estar em contato com a sua família, né? Desde que não tenha passado por nenhum lugar de risco que possa ter adquirido o vírus. Essas pessoas, elas são privilegiadas e elas podem. Outra coisa também são os diferentes estilos de pessoas que nós temos. Então, tem aquelas pessoas que gostam mais do contato, precisam mais do contato, e aquelas que vivem bem sem o contato. Então, cada um acho que tem que olhar para si e ver como que ele é, como que ele percebe, como que ele tem necessidade desse contato. E aí é bem o que você falou, quer dizer, nesse momento que eu não posso ter, o que eu faço para tentar minimizar a falta que isso me faz? Então, o que pode entrar nesse lugar para que o meu vazio aí, né, fique um pouco menor, até que a gente possa, de novo, estar fazendo mais contato com as pessoas. E tem uma coisa, Malu, que eu estava vendo aqui também, que eu acho bem legal, que é a questão da automassagem. Isso. Sabe? E assim, o que você falou é uma coisa importante, porque você falou da questão cultural, né? Agora, de qualquer forma, isto é humano, né? Segundo essas pesquisas, o toque também melhora o funcionamento mental.
né? Inclusive, as pesquisas falam que as crianças da pré-escola, especialmente aquelas consideradas mais temperamentais, que receberam 15 minutos de massagem regularmente, saíram-se melhor em alguns testes. Olha que coisa mais interessante, né? Então, eu gostei de poder olhar para isso, entender isso aqui, pessoal, porque eu fico pensando o seguinte: se você está em casa com os seus filhos, ensine os seus filhos a fazer uma massagem em você, sabe? Isso é muito legal. Fala assim, faz massagem no pé do vovô, pé do papai, pé da mamãe. Isso eu lembro que era alguma coisa que nós, quando éramos pequenininhas, né, eu e minha prima, a gente gostava muito de fazer, sabe? Fazer massagem no braço da vovó, fazer massagem na perna da vovó que está doendo. Então, quanto que a gente consegue ensinar as crianças e fazer isso para as crianças? Eu estava vendo também uma coisa de como fazer as crianças dormirem. E para fazer as crianças dormirem, um jeito é você fazer massagem na cabeça, né? Porque vai ficando... E o cafuné, sabe essa história do cafuné? Aí eu fui lembrando, gente, que isso aí sempre aconteceu, né? Mas então, o quanto que a gente pede o cafuné para a esposa, o quanto que a gente pede o cafuné para o marido, o quanto que a gente pede, né, o cafuné para os seus filhos, né? Então, talvez agora seja um grande momento da gente entender a importância de estar junto e a importância de você dar um pouco, né, esse carinho mesmo para a pessoa que está do seu lado, porque isso vai eliminar um pouco o grande problema que nós vamos começar a sentir cada vez mais com esse isolamento social. Porque quer queira, quer não, na empresa você chega, você dá um abraço ao seu amigo, você fala, enfim, você tem isso. Se você não tem mais, é legal você buscar isso na sua família. E se você não quiser, ou se você não puder na sua família, né? Então, faça um processo de automassagem. E, claro, evidente que nós não vamos aqui ficar falando como é que se faz isso, mas se encontra em qualquer lugar, né? É só você procurar no Google automassagem. Mas é você, desde pegar a sua cabeça e poder massagear, e pegando aqui, né, todo o seu corpo, isso ajuda muito a gente ser mais feliz. E é algo que talvez seja importante discutir agora, porque eu acho que as questões empresariais estão sendo muito trabalhadas, mas ainda a gente não está trabalhando o que de fato está acontecendo no ser humano, né? Porque ainda a gente está com um grande ponto de interrogação em relação a esse aspecto, né? O que vai dar? Então, ok, a gente já falou de várias coisas, e esse ponto talvez seja um ponto para adicionar a tudo que nós já falamos. Então, foi isso que eu pensei em hoje discutir com vocês. Queria ouvir o que vocês estão pensando disso, o que vocês estão achando disso. E, Malu, o que mais você queria colocar? Eu acho que são muitas coisas para a gente estar aprendendo nesse momento, né? E administrando. Então, quando a gente fala do contato, é algo tão forte que a própria mãe, quando o bebê nasce, se está com uma dor, é uma massagem que a mãe vai fazer para aliviar. Se a criança se machuca, a mãe ou a avó, quem está perto, vai lá dar um beijo onde machucou, porque o beijo vai curar. E com isso a gente vai crescendo com a questão do toque, do contato, como algo de muita importância e de muito valor na nossa vida. E aí, de repente, eu tenho que me privar de tudo isso, e aí realmente eu vou sentir muita falta, né? Então, como é que eu faço para substituir isso no momento onde eu não estou podendo? Então, de repente, é através da minha automassagem que eu vou suprir essa necessidade, né? E além do que, né, Fátima, a gente também tem hoje, né, nós temos muitos aparelhos que fazem massagens, né, que também nos ajudam. Claro, não substitui o toque humano, mas se for por uma questão de relaxamento, para melhorar aí o índice de cortisol, eles são válidos. Então, massagem nos pés, de repente você colocar o pé numa bacia com água quente, com algumas pedrinhas dentro e ficar
fazendo movimento com os pés, isso vai trazer um alívio, ou até mesmo uma bolinha, né? Aquelas bolinhas de massagem que é muito utilizada para as mãos, se você colocar e fazer com o pé, isso vai trazer um bem-estar. Então, não é a mesma coisa do que o toque humano, mas é algo melhor e possível de ser feito nesse momento com segurança e que traz um bem-estar, que não é aquele lá que a gente gostaria e queria, mas é algo que pode ser utilizado uma vez que o outro não é possível. Então, como a gente vem falando, e acho que a epidemia tem mostrado isso em vários pontos da nossa vida, para tudo a gente está tendo que criar alternativas novas. Então, acho que o exercício da nossa criatividade tem sido muito forte nesse momento, e ele precisa continuar sendo. A questão da aceitação dessa situação nova, porque eu preciso aceitá-la para poder me abrir para novas formas de lidar com a vida e para aprender coisas novas também, né? Então, assim, eu tenho que passar por uma série de processos, né, diferentes. Então, é a aceitação, é me abrir para o novo, é tentar alternativas novas de fazer as coisas, entender também que existem alguns limites e que não é por causa disso que eu vou ficar infeliz. Eu preciso aceitar esse limite como uma condição normal e positiva nesse momento, porque isso é para o bem-estar de todos, e saber que isso vai passar, que isso vai melhorar, que isso não vai durar para sempre, né? Porque nada dura para sempre, nem aquilo que é bom e nem aquilo que é ruim. Então, a pandemia também vai acabar. A gente vai ter a vacina, a gente vai ter o remédio, e ela vai ser uma gripe comum, como hoje é a H1N1, que a gente nem quase comenta mais, mas muita gente ainda tem. Só que hoje é possível e é fácil de tratar. Então, ela não oferece tanto risco. A Covid oferece muito risco, mas logo vai passar, só que vai vir outra, né? Porque a humanidade é assim. Então, isso vai estar sob controle, mas poderá vir uma outra que não. E a gente vai estar passando por isso, porque estamos aqui e não temos outra opção, né? Eu preciso continuar vivendo, preciso continuar trabalhando, preciso continuar cuidando das pessoas da minha família, fazendo as minhas obrigações, cumprindo com as minhas responsabilidades, independente ou não da pandemia. E quanto melhor eu estiver para enfrentar tudo isso, melhor no sentido emocional, eu acho que vai ser mais fácil. Então, acho que, de novo, a gente volta para aquela questão, né, do quanto eu estou bem emocionalmente, do quanto eu sei lidar com as dificuldades da vida, do quanto eu estou preparado para enfrentar. E se eu não tiver, não tem problema nenhum, ninguém é obrigado a estar. Mas eu posso buscar ajuda e tem um monte de ajuda que eu posso buscar e vai me tornar mais forte e vai fazer também com que esse momento seja um pouco menos difícil de ser ultrapassado, né? Acho que esse é o grande segredo. Ninguém está nunca preparado para tudo, mas é saber que eu tenho meus limites e que a partir do momento que eu estou me sentindo mais fragilizado diante de uma situação ou de outra, eu busco ajuda. E a ajuda vai me fortalecer. Acho que é isso que a gente tem que ter como mantra, né, que eu acho que eu deixaria para as pessoas aqui, né? O meu mantra é estar preparado para, e se eu não estiver, eu vou buscar ficar. Acho que é isso que vale a gente ter assim como regra básica para o nosso dia a dia tão desafiador que tem sido, né? Malu, sumiu um pouquinho a sua voz, o finalzinho que você falou, no Instagram a gente perdeu. Você poderia voltar? Então, eu disse que eu acho que o grande mantra que a gente deve ter agora, acho que a grande missão de todos nós é saber que a gente precisa estar preparado para situações difíceis. E que se eu não estiver, eu posso buscar ajuda para que eu fique preparado. Então, ninguém é obrigado a estar pronto para nada. Mas eu, sim, tenho a responsabilidade de buscar ficar pronto para quando eu sinto que eu não estou. E essa busca, esse movimento de me adaptar, de me fortalecer e de aprender coisas novas para lidar com situações novas, eu acho que isso é uma responsabilidade de cada ser humano. E de aprender coisas novas para lidar com situações novas, eu acho que isso é uma responsabilidade de cada ser humano. Eu acho que dentro disso que você está falando, Malu, mais uma vez, a importância da liderança, né?
Então, o líder é aquele que consegue olhar mais adiante, é aquele que consegue olhar o todo de uma maneira maior e melhor. Então, prestar atenção mesmo numa possível depressão da sua equipe, né, ou de pessoas da sua equipe, prestar atenção nas dificuldades que as pessoas talvez estejam passando, até para poder ajudá-las a sair disso. Agora, com certeza, quem é líder tem um papel muito importante nessa história, porque é quem vai puxar essa equipe para um outro patamar, é o que vai fazer com que essa equipe saia de qualquer situação que não seja uma situação muito boa, seja pessoal, seja profissional. Então, cada vez mais, a importância do líder poder observar mesmo a sua equipe, né? E não deixar para lá algumas coisas. Ele vai precisar prestar atenção sobre tudo que acontecer. E aí, Fátima, quando você fala liderança, eu acho que é a liderança do mundo do trabalho, do mundo corporativo, que a gente fala, que tem um papel muito importante, sim, porque como líder, ele tem a responsabilidade e a função dele exige que ele olhe o todo e veja como está a sua equipe, cuide da sua equipe em todos os aspectos, né? E esse agora é um aspecto que a liderança tem que cuidar também, mas eu acho que a liderança no sentido até mais amplo. Quando a gente está fora do corporativo, mas que a gente está na nossa casa, então o pai é um líder, a mãe é uma líder, um filho mais velho que tem o pai mais idoso, ele é um líder, um irmão mais velho que tem o irmão mais... Então, assim, como é que eu estou exercendo esta liderança em todos os papéis da minha vida? Como filho, como marido, como mãe, como amigo, se eu vejo algo errado, se eu vejo alguém que não está bem, o que eu estou fazendo para que essa situação melhore, ou para ajudar essa pessoa que eu estou percebendo que está precisando de ajuda, ou que às vezes nem percebeu que está precisando de ajuda, mas que eu estou notando que não está bem e que eu tenho que fazer algo para que ela possa se cuidar. Então, acho que esse olhar nosso, ele vai muito além da empresa, né? E ele tem, inclusive, dentro dos lugares, né, onde nós moramos. Então, no condomínio que eu moro, se eu estou vendo que tem alguma coisa que não está ok, eu tenho que alertar para o síndico ou fazer algo. Então, acho que exercer a liderança nesse momento, ela é algo que demanda muito, né? E outro dia, aconteceu comigo uma situação com o meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho de 11 anos, e ele estava aqui em casa comigo no final de semana, e eu falei para ele que eu tinha que ir ao supermercado, comprar alguma coisa para levar para meus pais. E eu falei assim, nós vamos ter que passar no supermercado antes de ir para a casa da vovó. Ele falou, mas eu não vou entrar no supermercado. Eu não posso entrar porque eu posso me contaminar. Então, assim, é uma criança de 11 anos que já está com a postura de que ele não pode ir ao supermercado porque eu risco, né? E aí, ontem, ele falou uma coisa assim para mim. Olha, sabe que agora faz tanto tempo que eu não saio de casa, e quando eu saio de casa, eu sinto alguma coisa diferente. Eu não sei o que é direito, mas parece que é ruim. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo para mim que sair de casa se tornou estranho, né? Porque tanto tempo dentro de casa, que como é que eu me comporto fora de casa? E é aquela sensação de que, assim, eu estou exposto a um perigo agora, quando eu saio de casa. Então, como é que as pessoas voltam para a sociedade depois de 4, 5 meses fechadas, né? Que é algo também, né, Fátima, que nós vamos ter que olhar nas empresas, funcionários, para quem está trabalhando em casa nesse período. Você que dá aula, como é que você vai se reencontrar com seus alunos presencialmente? Como é que vai ser tudo isso? Como é que as pessoas vão reagir a tudo isso? O comércio que já está aí funcionando de certa forma, e nós estamos vendo, por exemplo, restaurantes que não estão recebendo ninguém, né? Eles estão abrindo, mas estão pensando em fechar novamente, porque ele tem que levar funcionários para trabalhar, tem que pagar, mas aí ele não tem... clientes para fazer a receita, porque as pessoas vão falar assim, não, eu não preciso comer fora agora para me submeter a um perigo, eu vou ficar em casa. Então, isso tudo, o papel do líder, ele tem que ser aquilo que a gente fala muito, né, que é o protagonista nessa situação diferente, né? Então, como é que eu vou atuar nesse momento? E aí vem a questão do preparo, porque nenhuma liderança estava preparada
para isso. Nenhum curso de liderança fez a previsão futurista de que o líder ia passar por isso, e trabalhou algumas questões ou fez um estudo de caso, né? Então, agora, a gente tem que pegar toda a nossa experiência, o conhecimento que a gente tem, trocar muita experiência com outros colegas, pares, e como é que você está lidando com isso, e fazer essa troca para ver as boas práticas e isso poder se tornar usado por mais pessoas. Então, é aquilo que você faz às quinta-feiras, né, de bater um papo lá com os líderes, que você tem o seu grupo. Então, eu acho que nesse momento a gente precisa muito se ajudar. Então, uma coisa que eu faço que funciona bem, eu posso compartilhar com mais pessoas, e algo que eu estou com dificuldade para fazer, eu posso aprender com outras pessoas e tornar isso mais leve, mais fácil. Eu não preciso descobrir todas as respostas sozinha, né? Eu posso dividir isso com outros colegas e juntos a gente aprender. Acho que são, de novo, momentos de olhar e mudar, né, Fátima? O que a gente fazia... Não, o que você estava falando, Malu, desculpa ter falado de ter parou, mas eu quero te ouvir mais. Mas me chamou muito a atenção a questão do seu sobrinho, né? E que é uma preocupação que eu tenho com as crianças. Porque as crianças, elas estão, de uma forma muito rápida, né? Ficando com medo de sair. Elas estão, às vezes, chamando a atenção dos pais, porque eles não querem ver o que aconteceu com o teu sobrinho mesmo, né? E o que eu queria, né, pensando nessa questão dos pais serem líderes, para que fiquem muito atentos com as possíveis consequências disso no comportamento do seu filho, né? Porque a gente também não sabe qual vai ser a consequência disso numa criança. De repente, uma criança de 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, meus netos, né, estão ouvindo o tempo todo, olha, não beija, não abraça, não põe a mão, né? Então, como é que vai ficar essa criança em relação ao relacionamento que ela vai ter daqui para frente com outras pessoas? Então, talvez seja importante também deixar muito claro que isso está acontecendo nesse momento, que é só um período, né? Para que a criança não introjete um medo de contato, porque daqui a pouco a gente vai ter um bando de gente com fobia social e a gente não vai nem entender por que esse medo está acontecendo. Então, ficar muito atento às posturas que os seus filhos vão ter daqui para frente. Porque quem estava começando imagine uma criança que já tem dificuldade de contato, né? Uma criança que prefere mais ficar na sua, o que acontece quando ela começa a ouvir que ela não pode abraçar o coleguinha, que ela tem que estar na escola, mas não pode dar a mão para o coleguinha, que ela não pode, se o coleguinha tossir na frente dela, ela tem que sair, né? Então, ela vai ficar usando máscara, né? Qual é a consequência disso, né, para as nossas crianças? Então, os pais vão precisar ficar muito atentos, né? E, de novo, procurar ajuda quando sentir que precisa de ajuda, né? Agora, Malu, você falou um bocado de vezes, eu concordo muito isso, que a gente precisa ajudar as pessoas, né? Que tipo de ajuda você acha que a gente pode dar para as pessoas ou oferecer para as pessoas, e como fazer isso de uma maneira prática? Então, Fátima, eu acho que a gente consegue ajudar um pouco com conversas, né? Eu acho que ajudando a pessoa a se conhecer melhor, a identificar quais são os seus pontos mais vulneráveis, quais os pontos que ela está com mais dificuldade, e ajudar que ela encontre outras formas de lidar ou de atravessar esse momento, né? Então, eu acho que a conversa é muito importante, ela vai proporcionar para a pessoa uma reflexão, vai proporcionar um olhar diferente, isso vai ajudar, isso vai trazer um alívio. Claro que as pessoas que tiverem oportunidade de buscar um suporte terapêutico, eu acho que devem fazer. Nós estamos com muitos profissionais fazendo isso de forma gratuita, então nós temos atendimentos pela internet, por vários canais, várias clínicas fazendo, muitos convênios, inclusive oferecendo atendimento via remota, para que as pessoas tenham a oportunidade de conversar a respeito desse momento de angústia que cada um está vivendo, e às vezes a angústia
pode não ser da própria pessoa, mas às vezes é uma angústia de como ela lida com a angústia do outro. Então, eu até estou lidando bem, mas eu estou vendo que alguém da minha família está sofrendo muito, mas eu não sei como ajudar. Também posso buscar ajuda para isso, né? Então, o que eu sempre costumo falar para as pessoas que me procuram é, se você não está se sentindo bem, começou a sentir que isso está te trazendo angústia, tirando o seu sono, fazendo você comer demais, fazendo você comer de menos, está te fazendo chorar, está te trazendo muita irritação, você está perdendo a paciência com muita facilidade. São sinais de que você não está bem. Busque ajuda, porque a tendência é que isso piore, né? E se precisar de uma terapia breve para enfrentar esse momento, é muito saudável. Se precisar tomar uma medicação, também é muito saudável. Os remédios estão aí para serem utilizados para fazer um bem-estar. E se eu precisar de medicamento, eu tenho que aceitar e tomar como se fosse uma dor por um pé que eu torci, né? Eu acho que a gente tem que olhar dessa forma. Eu acho que a saúde emocional ela é tão importante quanto a saúde física. E nós não podemos fechar os olhos para isso. E eu acho que a pandemia também traz um olhar diferente para a saúde emocional. Algo que, até por cultura, no nosso país, não é tão olhado. A saúde física sempre vem em primeiro lugar. Agora, a saúde emocional, nesse momento, é a que está fazendo a diferença, né? Então, eu acho que essa busca de ajuda é a forma como eu consigo aprender e atravessar o momento de uma maneira mais fácil. Como eu consigo aprender e atravessar o momento de uma maneira mais fácil. Tá cortando um pouquinho no Insta, Malu? Tá, percebi. Cortou um pouquinho no Insta, tá? E concordo com o que você está falando, é isso mesmo, né? Eu concordo que a gente tem que procurar ajuda, tem que tomar remédio caso precise, e aí, mas também, ou seja, às vezes, o fato simplesmente o que a Malu falou é importante, conversar mesmo, como é que você está? Porque a pessoa pode chegar, veja coisas que podem acontecer, né? De repente, a pessoa pode chegar no trabalho tensa, poder parar e falar, o que aconteceu? Você está tensa, às vezes, me espirraram em cima de mim, eu tive que ficar do lado de uma pessoa que estava sem máscara, né? É importante a gente entender que o Marcelo está dizendo que está cortando a tua fala, Malu, tá? O pessoal está cortando a fala, se quiser passar por Face também, tudo bem? Mas, senão, a gente vai tentando, né? Acho que agora voltou. O ponto todo é nós começarmos a ficar muito atentos às pequenas coisas. A pessoa chegou tensa, né? A pessoa chegou nervosa, deu uma resposta torta, conversa, porque pode ser que algumas coisas estejam acontecendo, seja na vida da pessoa, seja no trajeto que ela fez até chegar à empresa, para aqueles que estão voltando para o trabalho. Tem pessoas que não estão e continuam em casa. Então, para essas pessoas que estão em casa, também como é que eu estou observando? A gente já falou isso várias vezes e estamos aqui repetindo, porque é através da conversa que você consegue enxergar como as pessoas estão. Então, é importante que nós tomemos cuidado, porque parece que voltando ao trabalho, tudo voltou ao normal. Não, agora é que as coisas começam a terem, né, uma necessidade maior de nós olharmos com cuidado, seja para nós, seja para o outro. Agora é a hora de repente, eu volto para casa, né, depois do trabalho. Então, o Marcelo, né, que está aí, né, o Brizola, tá? Então, trabalho o dia inteiro na loja e volta para casa. Como é que volta para casa? Qual é o cuidado, né? E fora isso, como é que você está emocionalmente? Que ficou numa tensão, dando conta de não sei quantos clientes, mas na realidade acabou não dando conta de si mesmo porque estava muito voltado para o outro. Então, é um momento que a imunidade nossa tem que ser muito bem cuidada. Então, assim, mais do que nunca, nós temos que cuidar da nossa imunidade. E cuidar da nossa imunidade significa ter uma vida mental e emocional equilibrada.
Então, se você está sentindo falta de um amigo, telefone. Se você está sentindo falta de, sei lá, de um abraço, se dê um abraço, né? Ou seja, se você está precisando de uma conversa mais profunda, porque você tem muitas dúvidas em relação a algumas coisas, entre em contato com um profissional, como a Malu estava dizendo. Ou seja, não deixe as coisas se avolumarem, porque eu não sei, Malu, você, mas para mim, esse é um momento muito mais preocupante do que quando a gente está em casa. Porque quando está tudo fechado e a gente está em casa, a gente tem, pelo menos a gente está cuidado, né? Está protegido. Na hora que você sai, por exemplo, hoje de manhã eu fui para a feira, né? Aquilo começou a me dar uma... Eu comecei a ficar muito incomodada com o número de pessoas da feira, que estava muito cheia, né? E aí, de repente, assim, as pessoas vão em cima de você, você dá 2 passos para o lado, as pessoas continuam em cima de você. Então, assim, eu comecei a ficar absolutamente irritada de estar na feira, que é um local super gostoso, super agradável, né? Aí você vê o cara que está vendendo, sei lá, banana, com a máscara aqui embaixo, porque, claro, ele já está o dia inteiro com a máscara e não aguenta mais, né? Ele já está com a máscara aqui. Aí você vê que ele pega nas frutas que você compra, aí você fala, meu Deus. Então, isso tudo são consequências disso que a gente viveu. Ou seja, nós não estamos voltando para o que era antes, nem vamos voltar. Né? E isso tudo está impactando demais o nosso emocional. Então, é isso que eu queria que vocês ficassem muito atentos para poder chegar em casa e falar assim, tudo bem, agora estou em casa, deixa eu tomar um banho, deixa eu tomar um pouco de sol. Né? Porque assim eu entro numa outra energia. Tudo bem, eu cheguei em casa, deixa eu ouvir uma música legal. Não vai discutir com alguém que está lá alguma coisa complicada, porque é exatamente nessa hora que os ânimos podem se acirrar, é exatamente nessa hora que a gente pode perder, sabe, o alinhamento que a gente precisa ter, e isso é muito fácil de acontecer. Então, eu acho que é uma chamada, né, para a gente. O Marcelo um ponto de atenção, assim, né, noite, Fátima? Neste momento, estou trabalhando muito com o meu time, que somos líderes e não super-heróis. Não é errado e muito menos feio pedir ajuda. É exatamente isso que você tem que fazer, Marcelo. Eu fico muito feliz com o que você está falando. Mas é exatamente isso que você tem que fazer, Marcelo. Ninguém é herói. Vocês são líderes e precisam, sim, pedir ajuda, né? E ficar muito atento ao outro quando o outro precisa de ajuda. Muito legal. E eu acho, Fátima, né? Também. Margarida, oi, prima linda, tudo bom? Ela está dizendo, tem pessoas que não acreditam. Exatamente, tem pessoas que ainda não acreditam que isso está acontecendo. Então, você veja, eu posso estar me relacionando com essa pessoa, eu posso ter um colaborador que se relaciona com alguém que acha que não está acontecendo nada, que não acredita, essa pessoa está contaminada, mas é uma pessoa que está contaminada sem sentir nada, né? E aí você pode também se contaminar, não sentir nada e começar a levar, e a possibilidade de retornar todo esse problema é grande se a gente não se cuidar, né? Mas é isso aí, né, Fátima? Eu acho que assim, eu não tô te ouvindo. O momento Alô, você está sem som. Estou se ouvindo, não está me ouvindo? E agora? Não? Pelo menos para mim continua sem som, pessoal. Não sei se para você está com som. Quem tiver no Insta, se puder dizer se está com som ou não. Está me ouvindo? Mas eu acho que no Face está com som. É no Insta que está falhando? Me ouve, Fátima? No Face está com som. Você quer? É o Insta que está falhando? Escuta? Às vezes a conexão é ruim, não. Acho que você precisa sair do Insta e entrar de novo para voltar a conexão. Então, Fátima, eu acho que essa questão que você estava falando aí da gente poder ter a tolerância e saber lidar com esse momento, ele é importante
E assim, eu acho também que a gente pode se permitir também, hora ou outra, a também perder um pouco, assim, da paciência, sabe? A também se dar o direito de ficar nervoso, de ficar irritado. Porque nós, antes de ser líder, filho, marido, esposa, pai, mãe, nós somos seres humanos e nós também temos os nossos limites, medos, preocupações, frustrações, né? Então, e dependendo do papel que eu tenho nesse momento, eu vou ainda me cobrar de algo a mais. Então, assim, eu preciso ser mais forte ainda porque eu tenho alguém ou algumas pessoas para cuidar. Então, assim, eu também me permiti que eu posso ter um momento de dificuldade e ficar mais vulnerável e que isso é normal. Eu sou ser humano e eu tenho que me respeitar também. O que eu não posso é ficar nisso muito tempo. Então, eu preciso ter a consciência de que eu estou precisando de um suporte, buscar esse suporte. E que, de repente, é o que você falou, se eu tenho uma equipe, eu converso com a minha equipe e falo, gente, hoje eu não estou bem, eu estou preocupado com isso, com aquilo, não sei o quê, hoje eu preciso de apoio de vocês. E compartilhar com a equipe ou com as pessoas da sua família que você está num momento mais frágil e que você, naquele dia, você precisa de apoio. Eu acho que essa troca ela é importante, né? É importante também que as pessoas que têm um nível de responsabilidade maior, independente do motivo, elas possam também e consigam sinalizar para as pessoas do seu relacionamento que elas não estão bem, porque senão cria uma falsa ideia de que aquela pessoa suporta tudo, e não é verdade. Então, essa pessoa também ela precisa ser respeitada. Então, se a gente sentir isso, a gente também tem que falar. Eu posso ter vontade de chorar, eu posso ter um dia que eu vou estar com mais medo, mais preocupação, e eu vou ter que respeitar isso em mim também. Né? Isso é também lidar com o nosso emocional de uma maneira mais respeitosa. Então, por que se eu estou com dor na perna, eu não caminho, não corro? E por que se eu estou com uma dor emocional, eu finjo que eu não tenho? Então, acho que esse exercício a gente deve fazer, né? Se eu estou com dor de cabeça, eu tomo um remédio para aliviar. Se eu estou com uma dor emocional, eu finjo que eu não estou sentindo nada, mas a dor está ali me incomodando. Então, acho que essas coisas precisam ser revistas, né? E eram hábitos que nós tínhamos de maneira errada mesmo. Bom, pessoal, nós temos 30 segundos para terminar o Insta, então eu vou deixando um grande beijo para vocês, e na realidade, assim, ó, logo vem a próxima série, tá bom? Grande beijo. Malu, 19 segundos para você. Beijo, gente. A gente volta com a segunda temporada, a gente vai dar um tempo, né? A gente vai preparar novos assuntos, né, Fátima? E retorna. Mas a gente vai avisando vocês aí pelas mídias sociais. Esperem aí que vai ser muito interessante. Beijos. Beijo, obrigada. Bom, agora a gente só está terminando agora aqui no Face, né? Que está no Zoom. Bom, pessoal, olha, agradeço imensamente a participação de vocês aqui pelo Facebook. Malu, quero te dizer que esses domingos foram domingos muito especiais com você, então eu quero agradecer muito, aprendi muito e com certeza vamos aí preparar esse segundo momento aí para que a gente possa trazer coisas boas para o pessoal. Isso aí. Para mim também, Fátima, muita gratidão por toda essa experiência. É sempre bom fazer esses trabalhos com você sabe disso. E, assim, trocar e poder levar um pouquinho do que a gente aprendeu e do que a gente sabe para outras pessoas, né? Acho que isso também é bastante gratificante. Então, estamos aí se preparando para a próxima. Ok, combinado. Gente, beijo. Gente, um beijo para vocês, boa semana. Tchau. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais.